Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, falando diretamente de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, capital brasileira do vinho. Olha o pessoal brindando aqui atrás de mim. Bom, vamos começar com o nosso bloco Entendendo a Política. E sem dúvida a nossa principal manchete não vai ser os tiros de Trump, mas um assunto de muita relevância ao Brasil. Na realidade, vai trazer saúde mental ou loucura total a cabeças dos brasileiros. Bom, uma questão comportamental que está sendo estudada pelos senadores é a indicação do presidente Lula para ser o novo ministro do STF. Será que ele, Lula, conseguirá botar mais um aliado dentro da Suprema Corte? Uma pessoa sem os requisitos mínimos para o cargo. Ele já conseguiu 2 indicações dessa maneira. Sem a menor eloquência. Nem vou falar mais aqui, pois já ficou muito óbvio. Já se tornou desobediência ou ditadura. Sim, pois vivemos em uma ditadura. Se nós discordarmos de algumas pessoas, é cadeia. Um dos escolhidos por Lula foi seu afilhado de casamento. E se formos ver, nem ele tem um saber jurídico notável, que precisa. Bom, nenhum dos dois tem um saber jurídico notável. E é um dos requisitos mais prescindíveis para ser um juiz da Suprema Corte. Sem contar que Dino não tem reputação ilibada nem aqui nem na China. Quando ele era governador, ele desviou o dinheiro dos respiradores. E depois foi ação dele mesmo. Ele que julgou. Olha onde está a imparcialidade desse juiz da Suprema Corte. Será que essa galera pirou? Então a mesma coisa é dar o comando da Polícia Federal ao Comando Vermelho. Uma situação incômoda. Mas estamos na semana com a notícia que Lula quer Messias na vaga de Barroso. Messias. Foi muito esperto, né? Barroso pulou fora do barco antes mesmo do navio começar a afundar. E já estão com a água pela cintura. Aquele Messias é aquele mesmo que levou a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Lembra? Quando a Dilma impôs que ele fosse ministro, né, para que ele não fosse preso. É esse mesmo Messias. É isso mesmo, é uma articulação política. Ele também foi contra os médicos. Você não sabia? Os médicos são contra o aborto e ele se posicionou a favor do aborto. Bom, entre tantas outras coisas que, se fosse um país sério de verdade, ele não seria nem questionado a ser indicado a ser ministro da instância mais alta desse país. Mas no Brasil, né, desde que você esteja alinhado politicamente com algumas pessoas, tudo pode. Tudo pode. Tipo lá na Hungria de Orbán, né? É o cara que ficou no poder lá por 16 anos. Bom, todas as nomeações políticas de um tribunal
tem que ser imparcial. Isso eu não precisava nem dizer aqui. Aliás, todos os tribunais têm que ser imparciais, não importa onde ele for, na primeira, na instância comum, na primeira, na segunda, na terceira instância, todos eles têm que ser imparcial. É só aqui no Brasil que essas coisas acontecem e ninguém vê. E para pegarmos essa ideia, vamos falar dos Correios que nós não falamos na semana passada. Não demos todos os números, né? Vamos dar os números, dar nome aos bois aqui. Bom, semana passada falamos que a situação está precária, mas vamos entender o que está acontecendo nos Correios. Didaticamente, tá? Em 2020, o presidente, você lembra quem era em 2020? Sim, Jair Bolsonaro. E lá os Correios registraram déficit? Não. Os Correios deram lucro de 1,5 bilhão de reais. Isso em 2020. Aí chegou 2021. Quem era o presidente? Sim, era o Bolsonaro. E também deu o lucro de 3,7 bilhões de reais. 2023, primeiro ano do mandato Lula. O que aconteceu? Os Correios deram lucro de... Não deram lucro. Deram prejuízo de 770 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais no primeiro ano Lula. 2024, essas contas aumentaram. O prejuízo dos Correios foi de 2,7 bilhões. Entendeu? E agora, nesse ano aí passado, 2025, o prejuízo dos Correios chegou a 8,5 bilhões. Aí, como que você vai explicar isso? Fiquem espertos, pois talvez essa galera esteja tentando te manipular, dizendo que os prejuízos vieram do governo anterior. E não foi. Veja o que eu te falei. Olha, talvez eles tentem te manipular com a gasolina mais barata, mas vai dar um estouro, já falei. Carteira de motorista mais barata. Água e luz de graça. Só que um dia a conta chegará. E logo. Presta atenção, não sou eu que vou te dizer, é só você olhar por cima da ideologia. Só perceba os fatos. A água está batendo no pescoço dessa galera. Então procure não se afundar com eles. Tá, pessoal? Preste bem atenção, tá chegando aí as eleições, faltam 6 meses e tá brotando ações do governo que não condizem com o que vai acontecer, tá? Então, preste muita atenção no que vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, bom, futebol, final de semana, a dupla Grenal não perdeu, boa notícia. Ontem o Grêmio enfrentou o Curitiba e teve um lance muito legal de ver no futebol, né? Pois o Curitiba nas enchentes, não sei se você lembra, foi o clube solidário com o Grêmio. Coisa que o Internacional não foi. Em vez da dupla Grenal se unir com uma tragédia, trouxe mais rivalidade, né? Em 2 oportunidades que o Inter teria de se unir com o Grêmio para ajudar nessa tragédia, a direção colorada negou. Tipo campo de treinamento, quando o do Grêmio estava complicado, embaixo d'água. E o Inter negou aí que os times dividissem o campo de treinamento diante das dificuldades.
E depois o Grêmio solicitou o Beira-Rio para fazer um jogo e também não foi atendido pela direção colorada. Lembro que no momento aí, alguns torcedores ferrenhos colorados tinham discordado da atitude colorada, como Baldasso, pois naquela hora era para mostrar apoio diante das dificuldades. E o Curitiba estendeu a mão e fez do Couto Pereira a segunda casa do Grêmio. E foi aí então a grande festa, né? Teve churrasco compartilhado antes do jogo. Festa total. Bom, depois a bola começar a rolar, aí sim era cada um por si, né? Carlos Vinícius balançou a rede, foi verificado impedimento. Depois Gabriel Meck marcou seu primeiro gol como profissional. O gol foi muito importante para a equipe e colocou o Grêmio em 11º na tabela com 16 pontos. No decorrer da partida, Wagner Leonardo e Nardoni marcaram outros 2 gols e foi impedido também. Sim, Grêmio marcou 4 vezes, 3 foram anulados, né? Talvez aí a galera tem que repensar aí as linhas de impedimento. Mas mesmo assim o Grêmio sofreu bastante nas mãos do Curitiba. Não pense que a partida foi fácil. O Curitiba teve 2 atletas expulsos em campo, um no final do primeiro tempo e outro no final do segundo tempo. Mas mesmo assim foi uma partida sofrida para a torcida gremista. Bom, agora tem Sul-Americana no meio da semana e vamos ver aí aonde o Portuga vai levar o Grêmio. O Internacional em Brasília também teve uma partida sofrida, mas sempre está sendo sofrida, né? Ficou com a mesma pontuação de zona de rebaixamento. Na realidade, só não entrou na zona, pois tem saldo de gol superior ao Santos. Então, desfecho, Botafogo 2 e também Internacional 2. Os 2 gols foram feitos por Carboneiro e Bernabé. Os centroavantes colorados estão deixando a desejar. Agora a equipe toda tem toda a semana para treinar e botar a cabeça no lugar, voltar a jogar aí no final de semana contra o Fluminense em Porto Alegre e ganhar o jogo em casa, né? Amanhã tem mais esportes aqui no Jornal Últimas Notícias, que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness, que dá o apoio para nós, o Bloco Esportivo, fica ao ladinho do Shopping América, aqui em Bento Gonçalves. E a partir do dia 20 de abril, o governo fez uma nova determinação, não sei se você está sabendo, mas eu vou te explicar agora, que vai atingir a todos o check-in digital, usando a sua senha Gov. E passou a ser obrigatório em hotéis, pousadas e motéis. É isso mesmo que você ouviu. Se você ir para um motel, frequentar um motel, ter aquele amorzinho gostoso, vai ter que usar a sua senha Gov para que isso aconteça, senão você não entra mais no motel. Bom, o governo quer saber se a sua declaração de imposto de renda bate com o que você ganha normalmente. De acordo com a Receita Federal, eles estão intensificando as medidas de verificação com inteligências artificiais para monitorar a vida dos cidadãos.
Aqueles que ostentarão coisas fora de seu patamar econômico. É complicado, né? Pessoas dizendo que declararam aí R$1.000 e gastam 20 mil, por exemplo. A Receita Federal quer que isso não aconteça, o que eles definam, né? Diz, pô, o cara disse que ganha 1.000 e gastou 20 mil, que coisa, né? Isso agora é obrigatoriedade. Todos devem preencher este check-in digital. Virou uma caça às bruxas. Pois se o computador do hotel tem alguma espécie de vírus ou foi violado por meliantes e a sua senha, quem sabe, né? Todos os dados importantes podem vazar. Mas você é obrigatório a informar, inclusive, como você chegou ao hotel. De avião, de carro, de submarino. Tudo terá que ser reportado na sua ficha. Poderá ser utilizado também por pessoas mal intencionadas, né? Um sistema para controlar o hóspede, para saber quantos dias você ficou lá hospedado, para controlar se o hotel fez a nota fiscal da sua estadia. Pois se você paga em dinheiro, às vezes o hotel nem registra como nota fiscal, né? Para não pagar os tributos, mas agora não vai mais poder acontecer. Muitas situações se originam desta ação do governo, tá? Então vai ser mais uma maneira do governo ter o controle de sua vida. E nem falamos ainda que o aplicativo gov.br, ele não funciona direito. Às vezes temos que fazer verificação facial, aí ferrou, né? Fica aí 2 horas para acertar seu rosto na verificação facial. Então, resumindo, a burocracia vai aumentar. A fiscalização sobre você vai aumentar. A receita que o governo quer ter vai aumentar. Tem que pagar o INSS, né? E é só por isso que esse governo quer aumentar a receita, seja por qual lado for. O que importa é din-din no bolso. Se o hotel ficar lá no fim da Amazônia, lá num lugar onde não tem internet, porque existe locais aí no Brasil que a internet é de difícil acesso, aí vai obrigar o dono da pousada a comprar uma internet, um Starlink, sei lá, para o hóspede que possa se conectar, para poder dizer que vai ficar naquele hotel. E não pense que aqui eu estou do lado das pessoas que fazem falcatrua, que sonegam. É através de um governo que explora a população para poder pôr as suas contas em dia. Olha só a bagaça do INSS. Eles roubaram sempre. Quem é que foi preso? Quem é que tá devolvendo essa grana? Ontem, olhando a propaganda política, eu vi o presidente Carlos Lupe. Presidente do PDT. E esse cara que era o presidente do INSS quando foi roubado no período dos roubos. E ele tá na política. Ele e Lula entraram em um acordo. Vou falar para vocês aqui de política também, né? Ele e Lula entraram em um acordo de não deixar o Edgar Preto concorrer a governador aqui no Rio Grande do Sul. Sabia? Aí eles entraram no acordo para botar a Brizola assumir aí. Que coisa, cara, que coisa. Esquerda no estado PDT. Bom, tudo isso sem respeito ao cidadão, porque querendo ou não querendo, tem pessoas que votam no Edgar Preto. Ele quase ganhou as últimas eleições aí, né? Bom, o que eu vou dizer para vocês aí? Se cuidem, cuidado agora que se vocês tiverem que fazer o check-in,
em algum hotel, vocês têm que usar a sua senha .gov.br para o governo saber aonde você está gastando o seu rico dinheirinho. Vamos para o bloco comercial da Harmony, nós voltamos em seguida, fique aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. O som na medida do seu bom gosto com Harmony Sonorizações. E também tem Natal Fitness, que dá aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. A ação Eles na Cozinha foi transferida para o dia 18 de julho às 20 horas. O evento é beneficente à Liga de Combate ao Câncer e seria realizado no pavilhão A do Parque de Eventos. E a realização da 26ª edição de Eles na Cozinha estava previsto para junho, mas teve sua data alterada para ter mais fluidez aos preparativos e melhorar a recepção ao público. A mudança também atinge o local do evento, tá? Neste ano, a promoção ocorrerá no hall do pavilhão A, no hall de entrada do Parque de Eventos aqui de Bento Gonçalves. E não mais no pavilhão E, como estava previsto. A expectativa da organização é receber aí ao menos 1.500 pessoas. A edição deste ano reunirá 15 cozinhas participantes. Mais uma vez, o evento mantém uma proposta de unir gastronomia e solidariedade em apoio a pacientes oncológicos. Segundo a presidente da entidade, a Maria Lúcia Gava Severa, a iniciativa representa um compromisso coletivo com a vida, com a manutenção de ações concretas de apoio aos atendidos pela instituição. Toda a arrecadação do jantar será destinada ao Centro Assistencial Andressa Zitoli, sede da Liga, tá? O espaço atende pessoas com câncer e seus familiares e oferece consultórios, bancos de perucas, sutiã, lenços, fraldas, toucas, atendimento psicológico e banco de alimentos. Bom, a estrutura também disponibiliza hospedagem para os pacientes de outras cidades que precisam fazer o tratamento aqui em Bento Gonçalves. E para participar aí do Eles na Cozinha, há uma doação individual de R$500. Informações e reservas serão obtidas pelo 54-3451-4233 ou com os representantes das cozinhas participantes, tá? Deixa eu tirar minha imagem da frente para você entender, ó. É um pessoal brindando, né? A imagem de fundo se refere a um brinde com uma bela taça de vinho. Uma cena que vai acontecer muito nos dias 22, 23 e 24 de maio, pois a capital do vinho vivenciará o preview da Fenavinho, o Festival Fenavinho, o mais eloquente do mundo do vinho. Um evento pensado para abrir oficialmente o clima da festa, que botou Bento Gonçalves no mapa mundi do vinho. Moradores e turistas devem se deliciar com essa festa, que é uma das mais marcantes do mundo do vinho e que acontecerá na Praça Aquiles Micarone, aquela da Igreja Redonda. Acontecerá o Festival Fenavinho 2026, com muito vinho encanado, gastronomia típica, shows e o tradicional desfile cultural. Não dá para perder. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Nos encontraremos amanhã. Até lá!